Boa noite a todos, amém? Amém, amados. Pensando uma palavra para trazer para a igreja, a gente vai consultar a Deus, né? E Deus fala, ó, eu quero essa palavra aqui, né? Então, como bom obediente, a gente acaba fazendo aquilo que recebemos como ordem. Amém, amados? Essa é uma das decisões. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas, antes de começar a trazer uma palavra, eu quero reforçar aquilo que o pastor Mário já falou aqui na frente, para a gente estar orando mais, para a gente poder estar intercedendo pelas famílias, esse processo todo hídrico que tem acontecido, né, no Rio de Janeiro. Isso tudo aponta aquilo que o pastor falou mais cedo, né? São sinais da volta de Jesus. Para mim não tem uma outra coisa a não ser entender que esses são sinais que Deus está voltando, Jesus está voltando, é o reino de Deus futurista, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo. E mediante tudo isso, a gente tem visto famílias perdendo muitas coisas, né? Tem alguns familiares que moram bem próximo aqui, que perdeu tudo, né? Então, orar para essas famílias. Veio também o meu conhecimento a Lúcia, né, da ONG Mundo Novo, pedindo oração, né, para aquele local, a Chatuba, onde muitas famílias, né, ficaram desabrigadas mediante a chuva, né, a quantidade de chuva que caiu ali. Vamos orar também por Chatuba, aquela área, né, próxima ali à ONG, que tem carecido das nossas orações, né? Podemos observar que a igreja está um pouco vazia, mediante, né, alguma precaução de alguns, né, estarem à noite, mediante tudo que tem acontecido aí relacionado à chuva. Vamos estar orando, vamos estar pedindo a Deus, vamos estar colocando tudo diante de Deus. O segredo de uma vida bem-sucedida é a oração. Tenho falado isso aqui sempre, o pastor tem frisado isso aqui, é a oração, né? A oração pode muito em seus efeitos, amém? Convido você a abrir a palavra em Efésios 3, do verso 17 ao verso 19. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios 3, do verso 17 ao verso 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: e que Cristo habita pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Pai, te agradecemos por essa leitura, que o Senhor conduza essa palavra aos corações, firmando assim, Deus, trazendo cada vez mais para a vida dos teus filhos esperança, porque a tua palavra nos traz esperança, a tua palavra nos traz resposta, a tua palavra nos traz uma direção. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor também tem confirmado pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Amém? Eu estendi um pouquinho, fui até o 20, porque foi importante. Eu queria estar compartilhando com vocês os 5 fundamentos de uma boa decisão. Quantas decisões tomamos e muitas das vezes não era aquele caminho, né? Não era aquela decisão que deveria ser tomada, né? Quem está comigo aqui? Eu estou sozinho? Não. Todos nós tomamos algumas decisões que chegou no caminho e falou assim: poxa, aquilo não era para ter acontecido, não era esse o propósito, né? E a gente se frustra, a gente fica triste, mas há momentos, né, e oportunidades de voltar ao caminho e para rever aquela decisão pelo qual foi tomada. Às vezes decisões que trazem consequências não só
para você, mas traz consequências para todo mundo, para tua casa, para o teu trabalho, todas aquelas pessoas que te rodeiam, né? E isso é mais chato, porque se fosse só para você, mediante aquela decisão que você tomou, não, mas foi para tanta gente. E muitas das vezes a frustração vem sobre a vida de uma pessoa porque ela não teve realmente um equilíbrio, né? Não teve um discernimento para fazer aquilo pelo qual deveria ser feito, aquilo que era bom, não só para ela, mas para todos. Então, muitas das vezes, a frustração acontece por quê? Porque pensamos que estamos certos, mas na realidade aquele caminho ali não é o caminho correto, né? Isso é fato, isso é normal, né? Isso ocorre constantemente, não só com você, mas com pessoas que você conhece, com famílias, né? Então, o que é interessante? É pensar antes de tomar decisão, né? Repete após mim: eu preciso pensar antes de tomar qualquer decisão. Amém? Diga de passagem, nós estamos aí no terceiro mês do ano e com certeza algumas decisões já foram tomadas. Amém, amados? Geralmente a gente faz isso no finalzinho do ano, mas no início do ano a gente tenta confirmar aquilo que pelo qual no finalzinho do ano nós tivemos como base. Eu quero emagrecer, né? Eu quero me exercitar mais, eu quero mudar meus pensamentos, eu quero fazer uma faculdade, amém? Amém, amados? Eu quero ganhar muito dinheiro. Ô, glória! Ninguém quer? Amém, né? Mas com a direção de Deus, amém, amados? Eu quero mudar minha conduta, eu quero mudar meu estudo. Então a pessoa começa a fazer aquele monte, né, de processo pelo qual tem como determinação. E aí a gente vê que no caminho, na trajetória, a gente vê que a pessoa acaba não cumprindo totalmente todos aqueles projetos, daquelas decisões, uma vez tomada por ela. Mas isso é fato, isso é normal. Porque o mundo, né, a nossa vida é um corre-corre, a vida em si, você trabalha por você, você trabalha pela família, você trabalha pela igreja, você trabalha pelo seu trabalho, você trabalha por todos, né? Então acaba um pouquinho correndo um desgaste, e isso acaba atrapalhando ou neutralizando todo aquele processo pelo qual você tomou como decisão. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, uma boa decisão, o primeiro ponto é acalmar. Quanta gente andando, correndo, se exercitando desnecessariamente. Quem aqui hoje almoçou? Amém, né? Amém. Quem aqui amanhã vai trabalhar? Jesus, que bênção, né? É bem que vocês também, aqueles que não vão, né? Que é bênção. Mas olha o pensamento, né, hoje das pessoas. Observa como está o teu pensamento hoje. Observa como está a tua vida hoje, né, mediante algumas decisões. A tua vida está um pouco acelerada? Você está um pouco acelerado? A gente vê muito isso, né, no nosso meio. Eu procuro falar nesse ponto aqui sobre o inconsciente coletivo. O que significa o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é aquela mente, né, que está aqui, mas pensando no que vai acontecer, está aqui mediante as consequências pelo qual já foi feito. E muitas das vezes essas pessoas ficam estressadas, ficam nervosas, ficam eufóricas, porque não há um equilíbrio emocional. Não está tendo esse equilíbrio emocional. Então, acalmar é importante. Provérbios diz, lá em capítulo 14, no verso 29, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas as que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Ou seja, ele está dizendo aqui que a pessoa que se torna, ela é uma pessoa calma, ela se torna uma pessoa sábia. Ou seja, tudo que se faz com calma vem de uma mente sábia, vem de uma mente equilibrada. Porque quando se mete os pés pelas mãos, que nem diz o ditado, quando aquilo que foi feito que não era para ser feito, ou seja, foi feito, né, sem pensar, aquilo que não deveria ser feito. E quantos aqui já fez coisas que não deveria ter feito? Mas
qual é a coisa boa, né, nisso tudo? É que Deus, Ele nos leva a entender, né, e nos leva lá atrás, né, conforme diz Paulo ali em Filipenses capítulo 3, lá atrás preciso voltar, quem sabe esquecer e dar início todo um processo. E muitas das vezes é isso, precisamos iniciar todo o processo. Mas pastor, já gastei dinheiro, pastor, já gastei tempo, pastor, já gastei a minha mente, pastor, já teve todo um processo de custo em relação a essas decisões. Mas se for necessário, para tudo. Pare tudo. Se for necessário, tire tudo pelo qual você já construiu e comece do zero. Porque isso é importante. E algumas vezes Deus, pelo Espírito dele, nos leva a esse zero. Amém? Deus, através do seu Espírito, nos leva lá ao zero. Pastor, mas tem tanta coisa que foi construída, mas Deus, Ele quer levar você lá. E quando Deus leva você e eu para aquele zero, através do seu Espírito Santo, Ele reconstrói todas as coisas. Ele vai reconstruindo as nossas emoções, Ele vai reconstruindo a nossa mente. Porque a palavra de Deus diz que estamos guardados nele, nossa mente está guardada em Cristo. Ele leva os nossos sentimentos, Ele reconstrói o nosso ponto de vista mediante aquilo que estamos vendo. Se aquilo que eu estou vendo é real ou é imaginário, aquilo que eu estou vendo diante de mim se torna real para mim ou imaginário. Muitas das vezes o imaginário traz consequências para a gente, porque o imaginário eu me iludo com aquilo pelo qual não é real. E o real não, o real traz para mim uma realidade. Por aquilo que eu espero, por aquilo que eu creio, por aquilo que eu confio. Qual está sendo a nossa decisão mediante essas coisas? Quem sabe Deus tem que deletar a tua mente, Deus tem que apagar tudo que você já construiu até hoje e reconstruir. Pastor, é um custo, é um preço para que isso aconteça. De fato, sim. Mas é importante acontecer dessa forma. E aí, muitas vezes, nas nossas vidas, nós nos deparamos com algumas decisões, né, a serem tomadas. E só quem pode tomar a decisão é você. Algumas coisas eu tenho tomado como decisão, claro, que está aqui a Érica, minha esposa, tenho compartilhado algumas coisas com ela, por ser, né, a minha esposa, minha companheira. E eu tenho tomado algumas decisões, tenho comunicado a ela. É importante, amém, amados? Maridos? Amém, né? É importante. Mulheres também, né? Na hora da compra lá dos gastos, né? Comunicar ao esposo. Cartão de crédito, ver se tem esse equilíbrio, né? Abra um parênteses. As maiores crises hoje num casamento, no relacionamento, é finanças, né? É os gastos desnecessários. Fecho parênteses. Então, eu tenho conversado com a Érica algumas coisas, mas as maiores decisões quem pode tomar sou eu. Só as maiores decisões que pode tomar na vida, no ministério, em tudo, é você. Tem coisas que você compartilha com as pessoas, tem coisas que eu compartilho, posso compartilhar com o pastor Mário, tem coisas que eu posso compartilhar com o Irã, mas as maiores decisões que pode tomar, eu. Põe a mão aqui assim no peito. Eu tomo as maiores decisões da minha vida. Isso é uma decisão que você precisa tomar. E aí, eu relacionei aqui algumas coisas interessantes, né? E eu queria estar compartilhando com vocês. Tipo assim, qual a carreira a seguir? A gente entra muito em crise nessas coisas, que não deveria. Aí te ora para um projeto de vida, eu quero seguir a carreira militar. Tu vê muito isso. Quero seguir a carreira, né, na área da administração, né, na área de letras. Aí chega lá na metade do caminho daquele processo, daquele curso, ou daquela decisão, poxa, mas não era isso que eu queria, meu pai. Aí onde vem a frustração? Porque isso pelo qual foi tomado como decisão, não houve um projeto lá atrás. Isso pelo qual foi tomado como decisão, não houve uma pesquisa, não houve um trabalho e, principalmente, não foi colocado diante de Deus. É a pior coisa que tem. E quando não se coloca diante de Deus aquilo pelo qual eu tomo como decisão, ou já tomei como decisão, as coisas não acontecem. E aí é um gerador de crise. Por que a crise abate? Por que a crise chega até você? Porque você acha que está certo. E quando você entende que você está certo, né? Sou absoluto, é isso que eu quero, é isso que eu decido.
Você já não consegue mais ouvir a voz de Deus, já não consegue mais ouvir a voz da esposa, já não consegue mais ouvir a voz do teu pastor, você não consegue mais ouvir a voz de ninguém, porque você está certo e convicto que aquilo está certo para a tua vida. E vai chegar lá na frente, você vai entender que aquele não era o caminho, que aquilo não era a decisão pelo qual você deveria tomar. E onde corre a frustração, onde corre os transtornos, muitas das vezes, que isso vai se estendendo para a família, vai se estendendo para a igreja, isso vai se estendendo no trabalho em si, para todas as pessoas, porque eu não soube ouvir o que de fato Deus queria para mim. Eu não consegui ouvir mais a voz de Deus na minha vida, aquilo que Ele queria, aquilo que Ele desejava para mim. E aí, vamos tentar voltar, né? Ou seja, a decisão já foi tomada, eu tomei essa decisão, vamos tentar voltar, né? E tentar consertar aquilo, né? Que lá na frente eu tive como consequências. Há chances, né? Há oportunidade sim. Então quem sabe, eu estou falando aqui para a gente, né? Quem sabe você que está me ouvindo, tomou uma decisão na vida que está trazendo consequências, recalcule aí o seu trajeto, recalcule aí sua rota e tenta mudar aquilo pelo qual está trazendo problemas para a tua vida. Há uma facilidade, há uma oportunidade, é um momento de fazer assim, né? Eu quero comprar um carro. Chega lá, vê o carro, aquela emoção de comprar o carro, aquela emoção de ter um carro, né? Aquilo ali você não tem um equilíbrio, porque para comprar um carro você tem que levar uma pessoa experiente na área da mecânica para dar uma olhada, para saber como está o carro, né? Se não for um carro zero, então acaba comprando um carro, conforme já aconteceu com o pastor Luiz, amém, amados? O carro não era aquilo que eu esperava, né? O carro começou a dar um monte de problemas, um monte de coisas, ou seja, preciso de me desfazer desse carro. Eu acho que todo mundo aqui teve problema, quem está comigo? Ô Jesus, então, quero comprar uma casa ou um apartamento. Conheço gente que entrou em crise já com isso. O que eu compro, uma casa ou um apartamento? Mas apartamento, eu não vou ter tanta liberdade, mas casa sim, mas embora a casa está mais cara, o apartamento está mais barato, e minhas condições financeiras hoje é essa, tal, mas não houve, não sentou, não pediu a Deus, não colocou diante de Deus, o que o senhor acha? O que a palavra de Deus diz em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ou seja, Ele é a nossa direção. Ele é que controla toda a nossa vida, ou deveria para alguns. E aí, chego lá, não era o apartamento, era a casa, ou não era a casa, mas deveria ser o apartamento. Quero casar agora. Aí, tomo aquela decisão de casar, mas muitas das vezes Deus não falou o coração, Deus não testificou mediante aquela decisão no coração dos dois, e aí onde as coisas não acontecem, porque não soube ouvir a voz de Deus. Quero fechar um negócio, uma empresa aí boa, bacana, vou contratar essa empresa, e aí também não houve um planejamento, não houve uma direção da parte de Deus, acaba acontecendo coisas que não deveria acontecer mediante uma decisão errada. Quero entrar nessa sociedade, outra coisa também, né, que acaba atrapalhando muitas das vezes, né? O principal passo é nos acalmar. Fala assim, preciso me acalmar. Você que está um pouquinho frio, assim, o tempo está gostosinho, tem algumas pessoas já dando uma cochilada, catuca teu irmão assim e diz assim, ó, você precisa se acalmar. Amém? Acalme. Calma. Não tome nenhuma decisão. Repete após mim. Eu não posso tomar nenhuma decisão precipitada. Amém, amados? Tomar uma decisão acaba trazendo ansiedade. Todas as decisões acabam trazendo ansiedade. Isso se torna muito perigoso. É provado cientificamente que em situações de estresse, o ser humano não age corretamente, principalmente se estiver fechando algum negócio. Não consegue agir corretamente. A ansiedade faz ele tomar decisões erradas. Acaba tomando decisões erradas. Então, não tome nenhum tipo de decisão precipitadamente.
Amém? Nunca sejamos precipitados ao tomar uma decisão. Se alguém estiver nos agindo depressa, precisamos ser mais fortes e mais bíblicos para dizer não, ou espere. O preço da precipitação é alta e sempre nos é difícil pagar. Por isso, antes de qualquer decisão, lembre-se, acalma. Diga para o teu irmão, acalme, meu irmão. Se estiver dormindo, dá uma catogadinha nele aí, ó. Fala assim, meu irmão, acalma. Fala mesmo. Tem gente que não está falando, ó. Não tome nenhuma decisão precipitada. Fala de novo. Tome nenhuma decisão precipitada. Orar. A segunda parte, né, dos 5 fundamentos de uma boa decisão. Eu preciso orar mais. Provérbios 16, verso 3 diz: peça a Deus que o abençoe os seus planos e eles darão certo. Ou seja, se eu peço a Deus, né, para que venha abençoar meus planos, todos os meus projetos, eu estou colocando diante dele tudo aquilo que eu preciso. Então, com certeza, eu creio e entendo que vai dar certo. O que nós lemos aqui em Efésios capítulo 3, verso 20? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo seu poder que tem operado em nós. Há homens na palavra de Deus que não faziam nada sem antes consultar a Deus. É importante isso. Deus, estou aí, ó. Pai, eis essa decisão que eu preciso tomar. Então é importante colocar diante de Deus tudo aquilo que precisamos. É importante dizer a Deus qual é a decisão, o que Ele acha daquilo pelo qual já tomei como decisão. E se Deus falar não, precisamos modificar, precisamos retirar ou mudar aquelas decisões que já foram tomadas. Amém? Depois que estivermos calmos e sem perigo de fazermos qualquer decisão emocional, devemos levar tudo ao conhecimento de Deus. É importante isso. Terceiro ponto, né? Os 5 fundamentos de uma boa decisão. Bibliar. Eu quero mudar a minha vida espiritual. Hoje eu vou tomar uma decisão de me relacionar mais com Deus. Conhecer mais esse Deus. Conforme a gente tem ouvido aqui, o mundo é mau hoje, as coisas têm acontecido de uma forma totalmente absurdas, né? Deus tem guardado a mim, tem guardado vocês, né? Diga-se de passagem, muita gente vivendo momentos difíceis, né? Momento de dor, momento de enfermidade. A gente olha para esse cesto aqui hoje, quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Perguntaram para mim, pastor, por que isso não torna efeito hoje? Meu irmão, torna sim. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu irmão. Ele não muda. E pastor, por que as coisas não acontecem mediante a palavra já revelada há mais de 2000 anos atrás? Mas por que as coisas não têm acontecido? Porque o que muda não é a palavra, o que muda é a nossa mente. Ouvimos aqui hoje cedo a mente cauterizada, ou seja, a mente que já não consegue mais entender qual é a ação de Deus, qual os projetos de Deus, qual o poder de Deus, né, para a sua vida. Então a mente, ela acaba neutralizando a ação de Deus na tua vida. E aí você já passa a achar ou entender que Deus já não é o Deus de poder, de autoridade. E isso está em geral, meu irmão. Porque não há um contato, já não há uma palavra revelada mediante aquilo pelo qual o Bíblia já revelou, Deus através do seu Espírito Santo já revelou para cada um de nós. Em Salmos nós podemos observar em Salmos 119, verso 105, a tua palavra é luz para guiar os meus passos, uma luz nos caminhos da minha vida. E muitas das vezes quando perdemos isso como referência, como essência, nós estamos dizendo que esquecemos o que é real. E quando eu esqueço o que é real, eu vou para os imaginários. Ah, será?
Deus hoje não faz mais, de fato. Eu tenho orado tanto aqui, né? Deus não poderia abençoar todos esses pedidos, né? Deus poderia estar levantando gente, né, do leito, Deus poderia, né? Deus poderia fazer tantas coisas, Deus, por que Ele não tem feito? Tem feito sim, tem agido sim. Uma coisa que nós precisamos entender: se Deus Ele faz, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer para a tua vida, Ele continua sendo Deus. Não devemos adorar a Deus por aquilo que Ele tem que fazer na minha e na sua vida, mas temos que glorificá-lo por aquilo que Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele pagou um preço, e a Bíblia fala que foi preço de sangue naquela cruz do Calvário. Aquele momento, aquele registro, foi um marco para a humanidade. Não só no momento de ceia, mas em todos os momentos nós temos que lembrar daquele momento de dor, de sacrifício, como um momento de paz, de direção. Porque se somos salvos, se fomos reconciliados com o Pai, foi mediante aquele sacrifício, meu irmão. Pastor, como que eu faço valer a pena esse sacrifício por mim? Ame como Ele amou. A Bíblia fala sobre isso. Ame como Ele amou. Não, pastor, é difícil. Muito difícil. Difícil porque você quer? Ou difícil porque não há uma realidade mais desse amor registrado, efetivado mais na sua vida? Mas por que não está esse registro evidente na tua vida? Porque já não há mais uma marca da palavra, já não há mais um registro, né, testificado pelo Espírito na tua vida, que é a palavra de Deus. Por que as coisas não têm acontecido? Porque já não vejo mais milagres? Porque já não vejo sinais e maravilhas? O que está acontecendo? Precisamos entender que a palavra é a nossa direção. Precisamos entender a cada dia que a palavra ela ainda é poder. Precisamos entender que a palavra é tudo. Precisamos entender que ela pode. Precisamos entender que eu posso porque ela me fortalece. E Deus tem estendido o seu poder mediante a sua palavra em nossas vidas. Posso todas as coisas? Quem pode? Eu e você. Eu e você. Mas o que acontece para que essa palavra não se torne vida, não se torne verdade, né? Tanto para mim quanto para você? Os problemas, as adversidades, a falta de equilíbrio, aquele corre-corre cotidiano. Os problemas tentam impedir, né, a realidade desse poder de Deus em nossas vidas. Pastor, Deus não tem me abençoado mais. Ai, pastor, Deus não me olha mais. Deus não tem ouvido mais a minha oração. Deus não tem ouvido mais o meu clamor. Deus não tem olhado mais para mim. Deus não tem olhado mais para a minha família. Deus não tem olhado mais, Deus, por aquilo que eu tenho colocado diante dele. Deus não tem, Deus não tem, Deus não tem. É você que acha, mas Deus continua te ouvindo. Olha para o teu irmão aí e fala assim: Deus continua te ouvindo. Completa aí. Você crê nisso? Deus continua te ouvindo. Continua te ouvindo. Aconselhar-se. O quarto ponto de uma boa decisão. Provérbios 20, verso 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Calcule. Estamos orando aqui por algumas causas, né? Há os pedidos, mas tem outros momentos aí, outras pessoas, outros projetos, propósitos, né? Temos orado. Mas estou vendo que Deus tem agido, com certeza. Diga de passagem, nós temos aí 2 igrejas, Queimados e Cascavel, e eu creio que Deus ainda vai nos dar outras, né? Pela fé.
Pela fé eu creio, amém, amados? Isso é fruto do teu amor, do teu carinho, das tuas orações, tudo isso é fruto, né? E tenho orado por essas igrejas, que eu creio que Deus tem feito algo tremendo ali, tanto em Cascavel como Queimados, tanto na vida do pastor Joel, como na vida do pastor Renato e família. E eu creio que Deus ainda vai fazer tantas outras coisas. E não só nisso, mas em todos os aspectos. Eu creio que Deus vai estar abençoando a tua vida. Creio que Deus vai estar dando cada vez mais direção à tua vida. Mas é necessário entender. É preciso compreender. É preciso ouvir aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele quer falar ao teu coração. A palavra de Deus diz, né, que precisamos a cada dia ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir conselhos é uma arte, pois muitas das vezes o que ouvimos vai contra o que pensamos, ou seja, vai contra o que o nosso coração está dizendo. Conforme a palavra de Deus diz em Provérbios, nosso coração é enganoso. E o conselho já não é tão evidente para alguns mediante todo esse processo, né, pelo qual ela está vivendo. Mas é aquilo que eu acho, aquilo que o meu coração está revelando para mim, aquilo que o meu coração, né, eu tomei como decisão, e aí os conselhos ficam de lado. Provérbios, relembrando, procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre em batalha sem antes fazer planos. Furada, né? Diga para o teu irmão aí, meu irmão, é furada. As outras pessoas podem ver em você aquela boa decisão pelo qual você tomou, mas você vai ver no decorrer da tua caminhada que aquilo não foi uma decisão correta. Você deve procurar bons conselhos. Onde eu devo procurar bons conselhos? Naquilo que a pessoa, às vezes a pessoa não tem uma vida, né, totalmente centrada, espiritualmente falando, mas a gente quer ouvir coisas boas da parte dela. Tudo bem, a gente ouvir tudo e reter as coisas que são boas. E procurar as coisas realmente que te edificam. Coisas que vai te trazer bênçãos, coisas que vai te trazer uma boa estrutura. Ou seja, ouvimos, mas precisamos peneirar de fato aquilo que é bom, né? E Deus só quer coisas boas para cada um de nós. Amém, meu irmão? Deus quer coisas boas para você, Deus quer coisas boas para a tua família, Deus quer coisas boas para a tua casa, para os teus projetos. Amém? Agir, né? A quinta decisão, agir e suportar as consequências. Muitas das vezes, quando eu tomo como decisão, né, aquilo que não deveria fazer, mas eu tomei como uma decisão de fazer, e aí passo por algumas consequências. Meta os pés pelas mãos. Vamos lembrar Davi? Qual foi a decisão que Davi tomou? Permanecer no reino, né, ali, ou ir para a guerra? Qual foi a decisão que ele tomou? Ficar. Ele não quis estar com o povo, não quis estar com a sua guarnição, mas ele preferiu ficar. E uma decisão que ele tomou trouxe uma série de consequências na vida dele. Não só o ato do adultério, mas todo o processo pelo qual Davi passou, tanto consequências, né? Tanto perdas, tantas outras coisas. Mas por quê? Uma decisão que ele tomou. Agir e suportar as consequências, né? Eu já falei do carro, mas tem outras coisas que poderia falar, mas não. A gente vai tomar umas decisões que não era para ser tomada. E, gente, às vezes eu penso, eu ponho a mão na cabeça que é assim, eu falo, gente, por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui comprar aquilo? Por quê? Aí eu começo a rir. A Érica olha para mim. Gente, mas por que eu fui falar aquilo? Não sei. É um consciente coletivo. Ou seja, falei e não era para ter falado. Era uma palavra relevante? Sim, mas não para aquele momento. Então, a gente para pensar um pouquinho. A gente vê
as maiores desconstruções humanas mediante as certas decisões. Quanta gente frustrada. Eu tomei a decisão de abrir mão de algumas coisas. Tomei a decisão de abrir mão do Irã. Não quero mais, contato com o Irã. Um exemplo. Tomei uma decisão. Mas que consequências isso vai me trazer para o reino de Deus? Gabriel fez algo comigo assim, mas, cara, não era para ter feito. E no meu coração, eu já excluí Gabriel. Gabriel está excluído do meu coração. Ele não sabe disso. Até porque eu não tratei isso com ele, pelo qual eu deveria. Mas eu acabei excluindo o Gabriel do meu coração. Falo com ele. Abraço ele. Compartilho algumas coisas com ele. Mas no meu coração ele já está excluído. Uma decisão. O quanto isso tem matado gente. Não tem noção. O quanto isso tem levado gente para covas. Quanto isso tem destruído famílias. Eu sou visitador. O que mais eu ouço? Não quero uma família reunida. Vai ter uma reunião aqui, pastor, mas não queria que fulano viesse. Pastor, sabe, abrir mão. Quantos lares desconstruídos, destruídos por causa de uma péssima decisão? Péssima decisão. Acho que é importante a gente entender. Importante a gente compreender que o Eterno nos dá capacidade para vencer essas coisas. A palavra não muda, o que muda é a nossa mente. A palavra não muda. O que muda o quê? A nossa mente. E desde o momento que eu tenho a mente em Cristo, ou continuo tendo a mente em Cristo, eu vou entendendo que a palavra é maior do que o meu ponto de vista, é maior do que as minhas decisões. E quando eu entendo que a palavra revelada é maior do que as minhas decisões, eu estou dizendo para Deus: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. E aí eu acabo quebrando correntes, algemas. Acabo quebrando. Paulo, em 2 Coríntios, disse assim: até mesmo quando cheguei à Macedônia, não tive repouso algum, em tudo fui atribulado, por dentro temores e por fora combate. Mais à frente, no capítulo mais à frente, capítulo 5, ele continua dizendo: as armas da nossa milícia, ou seja, as armas pelo quais lutamos, não são carnais, mas sim espirituais em Deus, para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus está onde, meu irmão? Na palavra. E a palavra já foi revelada a quem? Você. Então o conhecimento da palavra está dentro de você. E o conhecimento dessa palavra se torna evidente mediante a tua atitude, as tuas decisões. Ela se torna evidente na tua vida mediante aquilo que você faz como decisão, toma como decisão. Quebrei as barreiras, vou me resolver com Gabriel. Quebrei os grilhões da minha vida, vou me resolver com o Irã. Quebrei as barreiras da minha vida porque uma vez eu entendi que a palavra está em mim. A palavra se tornou verdade em mim. E o que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o caminho, verdade é a vida. Se a verdade está em mim, que a verdade é Jesus, e está escrito lá em João 14,6, eu tenho que tornar evidente essas verdades em mim. Começo a quebrar barreiras na minha casa. Se havia barreiras, passam a ser quebradas, porque a palavra se tornou verdade em mim. Começo a quebrar barreiras no meu trabalho. Começo a quebrar barreiras no meu ministério. Eu começo a repreender o diabo mediante as minhas decisões, mediante aquilo que eu tomo como decisão. Eu desafio você aqui nesta noite para começar uma semana tomando uma decisão que vai trazer benefícios para a tua vida. Chega para aquela pessoa: pastor, isso dói, isso
Poxa, que luta isso é, meu irmão. Que luta. É uma luta que só... Mas é uma decisão que você precisa tomar. Chegar no teu trabalho e dizer, meu irmão, você errou, né? Errou comigo, pisou na bola, mas eu te perdoo. Você não tem noção dos grilhões que se quebram. Não tem noção. É Bíblia, eu posso falar para vocês. Não tem noção. Quando eu chego para o Gabriel, vem cá, Gabriel, rapidinho. Quando eu chego para o Gabriel, né? Está indiferente. Não gostei. Apesar que ele falou que pagou um café para mim, isso aí não pode. Você não está trazendo diferença. Vai ser concretizado. Amém? Quando eu chego para o Gabriel e falo assim, ó, eu, Gabriel, tomo como decisão hoje. Cara, eu te perdoo. Mas quem errou comigo foi você. Mas eu tomo como decisão de pedir perdão. Eu estou livrando eu e ele da morte espiritual. Uma decisão livra ambos da morte. Uma decisão livra a família da morte. Uma decisão livra a igreja da morte. Eu tomei como decisão, é minha decisão, chegar em perdoar o Gabriel. Mas a situação foi muito delicada. Fiquei muito triste, meu coração fechou, minha mente ficou muito perturbada. Mas eu, mediante a palavra que já habita em mim, eu tomei decisão de chegar e perdoar o Gabriel. Quando Jesus entrou no templo, ele removeu do templo tudo aquilo que trazia mal para o templo. E quem é o templo de Deus? Pastor, eu quero continuar vivendo assim. Amém. Uma decisão. Pastor, eu quero continuar vivendo assim, distante, afastado, com a minha vidinha. Quero continuar vivendo assim. Mas embora, pastor, eu quero ser transformado. Eu quero ser edificado. Eu quero ser, pastor, moldado pela palavra. É uma decisão que você deve tomar. E muitas das vezes, quando falo decisão, é só você que pode tomar. Você e Deus. Eu posso te ajudar. O pastor Marcos vai poder te ajudar. O pastor Mário vai poder te ajudar. Aquele amigo vai poder te ajudar. A tua esposa, esposo, filhos poderão te ajudar. Mas a maior decisão quem pode tomar é você. Só você. E Deus tem falado no meu coração que muitos aqui nesta noite precisam tomar uma decisão. E pior, para tomar essa decisão, Deus tem permitido que vocês vivenciem coisas para, de fato, ser confirmado essa decisão que só você precisa tomar. Pense, recalcule e vê se de fato vale a pena. Se houver paz no teu coração, se houver testificação de Deus através do Espírito dele, naquilo que você tanto quer fazer, então é algo que vai ser confirmado da parte de Deus. Mas se não houve paz, se não houve tranquilidade em espírito, começa a rever, começa a orar a Deus, começa a colocar diante de Deus, muitas das vezes aquilo que não deveria fazer, ou não momentaneamente é para fazer. Vou encerrar contando uma experiência de um grande pastor, psicanalista, né, psicólogo dele, bem conhecido. E uma vez ele foi atender um casal que estava querendo dar mais um passo à frente, né, num relacionamento, ou seja, casamento. E aquele casal, ele foi atendido por ele naquele gabinete, marcou o horário direitinho. E ao chegar, quando o casal bateu na porta do seu gabinete, e ao entrar, ele sentiu uma incomodação no coração, aquele pastor. Mas ele ouviu o casal, né, a esperança, a menina tão feliz, tão alegre, porque, né, todas as mulheres, né, quando tomam uma decisão dessa de casar,
uma felicidade só, né? A felicidade depois traz algumas preocupações por causa do gastos, né? E tantas outras coisas. Mas o que ele percebeu naquele casal é que aquele menino, o rapaz, ele estava um pouco inquieto. E ele chegou para ele ouvindo, tal, pastor, já fizemos isso, já demos entrada, tal. E ele queria marcar, após um mês ou 45 dias, uma vez, né, todo o processo civil já tinha sido feito, tal. E o pastor olhou para eles, segurou a mão de um, segurou a mão do outro, através da direção de Deus, falou assim: posso propor uma coisa para vocês? Pode sim, pastor. Vamos marcar daqui a 2 meses esse casamento. Ela ficou um pouco espantada, né? Porque ela estava, né, tão feliz, porque entre 45 a 50 dias, e vamos tentar botar um mês para estar realizando assim essa cerimônia de vocês. Mas antes eu vou levantar um desafio para vocês. Vocês vão ler um texto que eu vou estar dando para vocês, e todo o término desse texto vocês vão estar orando juntos, pedindo a Deus direção. Vocês vão estar orando os dois juntos. Pastor, é separado? Não, tem que ser os dois. Tanto na leitura como na oração, os dois. Para começar a partir de hoje. Vocês vão começar a orar, pedir a Deus direção. E pastor ali, Deus levantou esse desafio para o casal, abençoou tanto ele como ela. E após o período de 2 meses, aquele casal, né, voltou a se encontrar com aquele pastor. Quando eles abriram a porta do gabinete, o pastor sentiu uma paz naquele coração, com a presença dos dois. A alegria no rosto daquele rapaz e, obviamente, a felicidade no rosto daquela menina. E aí, ou seja, conseguiram conversar, o pastor deu uma orientação, orientou os dois e conseguiram marcar a data do casamento. Quando as coisas não acontecem, a gente culpa Deus, a gente culpa a família, mas eu nunca culpo. Luiz, eu sou o culpado. Eu não deveria ter feito, mas é mais fácil culpar a Érica, né? É mais fácil. Não, o erro que eu estou hoje, o problema que eu estou hoje é a Érica, mas porque eu não sou o culpado? Precisamos ouvir mais a Deus. Precisamos parar tudo o que estamos fazendo. Tudo que estamos fazendo. E ver de fato aquilo que Deus quer. Nem que isso custe um preço. Nem que isso traz algumas dores. Mas com certeza vai estar trazendo um benefício poderoso para você e toda a sua casa. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, como é importante, Deus, estar no centro da Tua vontade. Como é importante, Deus, entender que o Senhor continua sendo Deus. E por continuar sendo Deus, Você tem cuidado de nós. Como é importante, Deus, entender a Tua vontade, Teu agir, Teu querer. Como é bom, Pai. E Deus, como é bom também, Deus, colocar tudo diante de Ti. Porque a Tua palavra diz: lançai sobre Ele as nossas ansiedades, e Ele tem cuidado de nós. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Eu sei que a Tua palavra tem revelado em nós de uma forma assim, tão especial, tão gostosa, Pai. Eu te peço que o Senhor continue, Deus, revelando essa palavra em nós, para que em meio às muitas decisões que ainda vão ser tomadas, mas em tudo, Senhor, em tudo seja feito a Sua vontade. Amém. E a Tua vontade, Deus,
é importante. A tua vontade, Deus, precisa ser importante, como sempre foi. Quem sabe nesta noite, mediante essa palavra, Pai, é necessário de desconstruir para reconstruir. Quem sabe, Deus, uma palavra como essa, Pai, eu confesso que eu sou desafiado, Pai, a rever o meu trajeto, a rever minha vida, a rever, Pai, tudo aquilo pelo qual eu tenho feito. Porque o Senhor é o Deus que nos leva na profundidade. O Senhor é o Deus que nos leva em lugares pelo qual, Deus, o Teu Espírito tem falado conosco, pelo qual o Teu Espírito ainda quer falar com cada um de nós. Oh Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, oh Deus, ouvir aquilo que Tu quer, aquilo que Tu deseja, aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos. Que eu te peço, pela Tua palavra, que o Senhor venha reconstruir sonhos neste lugar. Que o Senhor venha reconstruir, ó Pai querido, projetos. Que o Senhor venha tirar do coração, ó Pai, toda mágoa. Aquilo que impede Teus filhos, ó Pai, é de prosperar, de crescer. Aquilo que tem impedido Teus filhos, ó Pai, de ser felizes. Aquilo que tem tomado, ó Pai querido, tempo com o Senhor. Aquilo que tem tomado, ó Pai, o emocional, o qual tem trazido consequências na vida de cada um deles. Oh Deus, fala aos nossos corações, continua falando aos nossos corações, continua sendo Deus, continua sendo eterno, continua sendo Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que constrói, um Deus que edifica, um Deus que, Pai, que traz à existência todas as coisas. Continua avivando, Deus, o Teu Espírito em nós. Continua, Deus, trazendo a confiança e a certeza de que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Continua trazendo, ó Pai, quem sabe a certeza pelo qual Paulo coloca diante de Ti. Em Romanos 8,31, que diremos em vista de todas essas coisas? Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Traz vida, Pai, mediante essa palavra, os corações neste lugar. Que nós saiamos daqui, ó Pai, convicto de que a Tua palavra é verdade. E por ser verdade, ela tem trazido em nós, ó Pai, benefícios. Nos transforma por ela. Nos edifica através dela. Nos traz existência através dela. E restaura, Deus, vidas aqui neste lugar através dela. Porque neste lugar o Senhor é real. Neste lugar sentimos, ó Deus, o Teu agir, o Teu querer, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Aleluia seja o Teu nome, Pai. Aleluia.